Fala, berrecas! Fiquem ligados nesse corte dos berrecas de hoje, que separamos um vídeo especial para você. Assista até o final e deixe seu comentário. Professor, a gente citou no começo a questão que você é o criador da psicoterapia comportamental pragmática, você falou que ela tem algumas diferenças aí. Você poderia explicar para a gente como é que funciona a psicoterapia pragmática, como que ela surgiu? Tá, então vamos lá, são duas perguntas bem, um pouquinho demoradas, como ela funciona e como ela surgiu, mas elas se confundem, né, de certa maneira. Então, eu quando terminei minha graduação, vocês talvez que estão formando vão ter a mesma sensação, né, de que, opa, eu tenho que reforçar, que o reforço é o principal instrumento de intervenção do comportamento. Mas como é que eu reforço? Como é que eu reforço na clínica? Como é que eu lido com a privação? O reforço funcional tem que ter privação, não tem? Que tipo de reforço eu posso usar? Aí, o Kohlenberg sai e falam que não podem usar reforço arbitrário, mas como é que eu faço? Né? E aí, eu posso emitir... Os meus professores das outras abordagens falavam que eu não podia dar conselho, mas a análise do comportamento tem um conceito de regras. Será que eu não posso emitir regra? Aí vários manuais falam para eu fazer uma análise funcional e devolver análise funcional, que isso é terapêutico, não sei o quê. Então, eu formei desse jeito. E eu comecei a aplicar isso. Meio que emitia uma regra aqui, devolvia uma análise funcional aqui, reforçava arbitrariamente. E aí eu comecei a ver, meu irmão, isso não funciona. Além de ficar muito óbvia a relação de controle, que hoje em dia eu chamo de uma relação ostensiva, em que fica muito óbvia a relação de controle de um agente controlador, o terapeuta, e de um agente controlado, o cliente, isso começou a me incomodar. Primeiro porque eu sempre fui bom de fazer análise, sem falsa modéstia, eu tinha facilidade de fazer análises funcionais. E eu tinha facilidade de explicar análise funcional para o meu cliente. E ele entendia, concordava e dizia, poxa, você tem razão, nunca pensei nisso. A gente adora ouvir isso, né, terapeuta? Nunca pensei nisso, vou tentar fazer. E ele não fazia nada. Ele não conseguia seguir as regras. Ele não conseguia agir de acordo com aquilo que eu tinha dito para ele em terapia. Além disso, era muito curioso que muitas regras eu emitia, passava 3 meses, ele chegava para mim e falava a mesma regra com outras palavras, como se ele tivesse descoberto a pólvora. E eu pensava, meu irmão, mas eu falei isso para o cara 3 meses atrás. Ou seja, eu emiti essa regra, ela não estava exercendo controle sobre o comportamento do cliente. Pelo menos não o controle desejado. E para piorar, quando eu emitia um reforçamento arbitrário, ficava muito esquisito. Né? O cliente me olhava com uma cara assim, você está me tratando como uma criança? Né? Parece que está me dando uma bala porque eu fiz o que você queria. E observava que, às vezes, eles falavam aquilo que eu queria ouvir, mas não necessariamente era acompanhado da mudança do comportamento. Então, eu fui ficando muito frustrado com esse tipo de intervenção mais ostensiva que eu falo. Né? Ao mesmo tempo, eu já comecei questionando muito a audiência punitiva, né? E aí eu falei, não está funcionando. Só que não adianta nada eu falar que não funciona e não propor alguma coisa no lugar. E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para essa pessoa chegar às conclusões que eu quero, a emitir as autorregras, sem que eu diga para ela. E eu fui começando meio que na tentativa e erro, olha, eu vou fazer perguntas, porque quando eu faço uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Só que aí tem uma pegadinha aí do malandro, porque na pergunta fechada é quase uma afirmação. Do tipo, você termina seu namoro com frequência para que ele mude, não é mesmo? Então, isso aí é uma pergunta que é quase uma regra. Né? Uma pergunta muito indutiva. Eu falei, não, então esse tipo de pergunta não pode. E aí eu tenho que fazer perguntas abertas, que não induzam. Aí eu perguntava, comecei, e aí? Quantas vezes terminou com seu namorado esse ano? Já terminei umas 4. É mesmo? O que aconteceu depois que você terminou? Quando eu terminei, ele pediu para não terminar, pediu que queria voltar, falou que não vivia sem mim, não sei o quê. E antes dos términos, com que frequência ele falava esse tipo de coisa? Ele nunca falava esse tipo de coisa. Opa! Então, as perguntas começaram a criar condições para que esses clientes começassem a perceber sozinhos
as variáveis de controle do comportamento deles. E aí eu fui implementando esse procedimento, e como eu fui supervisor, eu supervisiono os estagiários há 17 anos, então, muitos casos, muitos casos. Além dos casos que eu atendi, os casos que eu supervisionava. E eu fui começando a pensar e refletir, não só como eu atuar, mas como os meus estagiários poderiam fazer para que os clientes deles chegassem às conclusões desejadas. Eu comecei a refletir como é que a gente reforça sem ser arbitrário. Como é que a gente reforça um relato sem induzir ausência de correspondência verbal? E aí eu fui desenvolvendo esses procedimentos, refletindo como é que a gente poderia aplicar os princípios comportamentais, o que a gente sabia de pesquisa básica, o que a gente sabia de pesquisa em correspondência verbal, o que a gente sabia de pesquisa sobre comportamento governado por regras, o que a gente sabia de pesquisa sobre independência funcional, para construir esse modelo. E aí, paralelamente, eu comecei a ir para o congresso da BPMC, eu falava, meu irmão, os analistas do comportamento fazem diferente do que eu faço. Quando eu via lá o pessoal apresentando os casos, todos orgulhosos, e era regra, era controle aversivo, era reforçamento arbitrário. E aí eu orientei uma monografia em 2009, se eu não me engano, da Juliana Falcão, e eu pedi para ela, nessa monografia, para analisar diálogos publicados naquela coleção Comportamento em Foco, diálogos de terapeutas e clientes. E aí ela fez uma categorização e foi assustador. Então, todos os diálogos praticamente tinham alguma regra, todos os diálogos tinham algum reforço arbitrário e muitos deles tinham punição. Eu falei, então por isso que eu digo, Lucas, que a PCP ela é um pouco diferente dos outros, de como se faz a terapia de orientação, ataque. Né? Então, por mais que a gente defenda uma análise funcional, individual, por mais que a gente se considere behaviorista radical, uma oposição ao mentalismo, uma oposição ao livre-arbítrio, por mais que a gente acredite que o comportamento é determinado, como todas as outras modalidades, a PCP ela tenta ser um modelo menos ostensivo, em que a gente tenta conferir um papel muito mais ativo ao terapeutizando, do que os outros modelos, tendo uma terapia menos ostensiva e criando condições para que o terapeutizando seja falante e não ouvinte. Professor, você pode falar. Você falou essa questão do terapeutizando, é outra coisa que eu vi, eu assisti você falando numa live, eu gostei muito da explicação que você deu no dia, se você puder falar para a gente um pouquinho também dessa diferenciação. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, inclusive, né? Porque terapeutizando passa a noção de que ele é ativo no processo terapêutico, né? Porque quando você fala um orientador de mestrado, tem o orientador e o orientando. Quem escreve a dissertação? É o orientando. O orientador só vai favorecer ali aquele processo, né? Tem o supervisor de estágio supervisionando, que é o estagiário, não é o supervisor que vai atender. Quem vai atender é o estagiário supervisionando. É a mesma coisa, a terapia ela é um processo do terapeutizando. Não é um processo só do terapeuta, porque ele quer conferir um papel ativo ao terapeutizando. Porque a gente tem uma ilusão de controle que não existe. A gente tem acesso ao nosso terapeutizando 50 minutos do tempo dele por semana. E as outras contingências estão operando ali o tempo inteiro. Então, a gente não vai estar ali como ausência de controle favorecendo que ele se comporte de acordo com determinadas descrições de contingências. Então, é muito importante que ele descreva as contingências, porque ele vai estar ali quando ele se deparar com a contingência, você não. Então, a ideia é criar um terapeutizando ativo. E é assim que funciona a PCP, respondendo a sua primeira pergunta. Bom, para você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente gostaria de agradecer muito, pedir para você, se não está inscrito, se inscreve, curte, compartilha com seus amigos e manda uma sugestão aí de qual é o recorte que você quer aí de um dos nossos vídeos, das nossas jaques, das nossas entrevistas, para a gente fazer mais vídeos como esse e para facilitar a sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.